Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e a ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 3 vídeos novos e também a dar uma olhada no nosso site www.porque.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar do PIB. Saiu o dado do PIB na semana passada. O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, que é o valor de tudo que é produzido em determinado país em um período. E o PIB que a gente está falando é do terceiro trimestre de 2022. O valor do PIB ele não significa muita coisa, o valor absoluto dele, tá? Em bilhões, trilhões de reais, o que quer que seja. O que importa é o crescimento. Essa é a métrica mais relevante para a gente olhar. E a hora que a gente olha para o crescimento, a gente vê um número de 0,4% em relação ao trimestre anterior, que é o segundo trimestre de 2022. E o que a gente olha nos dados, e que eu vou comentar aqui ao longo desse vídeo, é que o crescimento do PIB parece que está perdendo um pouco de força. A gente tem que ter um certo cuidado para olhar para esse número, vou comentar isso daqui a pouco, mas assim, meio que bate com o que a gente espera para os próximos períodos aí. É um crescimento diminuindo e voltando a ser baixo. A gente viu um crescimento mais alto, depois ali, principalmente 2021 e 2022, que reflete boa parte de recuperação da pandemia, mas ele vem perdendo força e o ano que vem toda a tendência é que não seja muito bom, não. Então, a primeira coisa, o que é o PIB? O PIB, como eu disse, ele significa Produto Interno Bruto, que é o valor de tudo que é produzido num país em determinado período. E aqui é num trimestre. E o que a gente... Bom, como é que a gente junta esse monte de coisa que é produzida no país? Você vai ter, sei lá, cadeira, ingresso de cinema, serviços de lavanderia, computador, tudo isso são coisas produzidas no país. Então, como é que a gente compara maçãs com bananas aí no caso, né? Você transforma tudo em dinheiro, tá? Então você pega o valor de tudo isso e soma no fim das contas, porque aí você já é comparável. Você precisa fazer um ajuste aí no caso por causa da inflação. Por quê? Porque a inflação faz com que o preço de tudo suba. Então pode dar uma ilusão ali de que você está, por exemplo, produzindo mais, mas não é por causa disso, é por causa que o preço das coisas está subindo. Então a gente tira o efeito da inflação, você computa o que a gente chama de PIB real, tá? Ou PIB a preços constantes. Você trava os preços em determinado período e só deixa as quantidades variarem. Além disso, o IBGE, que é quem computa o PIB, também tira o efeito da sazonalidade. Você vai ter alguns períodos em que o PIB sobe, o PIB desce. Isso é uma coisa sazonal. Então você tira o efeito da sazonalidade. Então o número já mostrado, o efeito é o PIB já dessazonalizado. Tá? Então o que a gente observa nesse período? Antes disso, tá? Por que isso é relevante? O PIB ele te dá também uma ideia de toda a renda produzida, renda gerada na economia, né? Toda vez que você, por exemplo, produz uma cadeira nova e vende essa cadeira, ela gera um fluxo de renda correspondente. Você tem que pagar funcionários para produzir, tem que remunerar o empresário por isso, um lucro. O empresário pegou emprestado de algum banco, por exemplo, então ele remunera o banco com juros. Ele tem que remunerar, por exemplo, o aluguel da fábrica dele, então paga o dono da terra ali. Tudo isso gera rendas correspondentes, tá? Então dá uma ideia da renda total gerada na economia. E além disso, dá uma ideia da atividade econômica. Então o PIB sobe e desce ao longo do tempo, ele tem uma tendência de crescimento, mas ele tende a subir e a descer ao longo do tempo, então dá uma ideia de como que está a atividade econômica. Tá? Então o que a gente vê nos últimos períodos? Tá? Primeiro, esse número 0,4. O que significa? Significa que o PIB cresceu 0,4% em relação ao período anterior. Sozinho, é um pouco difícil a gente olhar para ele, tá? Porque o PIB flutua muito e é um trimestre, tá? Então, pegar um dado isolado assim é complicado mesmo, tá? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas na hora que a gente olha para os últimos, para ter uma ideia da tendência, a gente olha para os últimos períodos aí. Então, o que a gente observou nos últimos períodos? A gente observou a economia afundando ali em 2020 com a pandemia,
E aí, à medida que com aquele monte de restrições que precisaram ser colocadas em ação para conter a expansão do vírus, então isso fez com que a economia encolhesse, isso aconteceu em todo o mundo, em particular no Brasil. E aí depois você vê um crescimento ali forte, lógico, né? No começo ali da recuperação, você tem começa com o relaxamento das restrições à movimentação das pessoas, aí depois a vacinação contribuiu muito para isso também. Então você vê um crescimento forte ali. Tá? Então, por exemplo, no ano passado, o PIB chegou a crescer 5%. Teve uma revisão agora que o IBGE fez e registrou um crescimento de 5% no ano de 2021. Tá? E a tendência é que 2022 tinha um crescimento razoável também, de 3%. Essa é a tendência. Tá? Mas aí é menor, né? Então o que você está vendo aí é uma perda de força. A hora que a gente olha também ao longo dos trimestres, por exemplo, a gente vê no quarto trimestre de 2021, 0,9, no primeiro de 2022, 1,3, no segundo de 2022, 1, e agora 0,4. Então parece que a coisa está perdendo força. O que está acontecendo? Então, uma coisa que está acontecendo é ainda alguma recuperação da pandemia. A hora que a gente olha para os dados, o Brasil faz tempo que recuperou o nível pré-pandemia. Então, por que fala assim? Por que você está falando em faz tempo? Deixa eu olhar para os dados aqui. Então, o Brasil recuperou o nível pré-pandemia no segundo trimestre do ano passado, de 2021. Ah, por que você está falando em recuperação ainda, né? Porque o que acontece é o seguinte, acho que a comparação vale, não é um mesmo nível do começo, tá? O pré-pandemia. Pré-pandemia está pegando aqui o quarto trimestre de 2019. A comparação válida é com a tendência, tá? Por quê? Porque o PIB cresce ao longo do tempo. Tá? O Brasil cresce pouco, mas ele cresce. É difícil a gente ter uma ideia exata dessa tendência do crescimento do PIB, mas a gente pode olhar para trás. Então o que eu fiz aqui, eu peguei o crescimento desde o começo dessa série, que o IBGE está comentando, que em 1996, o primeiro trimestre de 1996. E o crescimento aí por trimestre, o crescimento médio até o fim de 2019 é mais ou menos 0,5%, tá? Um pouquinho mais que isso. Então, se a gente projetar esse 0,5% a partir lá do fim de 2019 para frente até hoje, a gente vê que o nível do PIB hoje ainda está um pouquinho abaixo dessa tendência. Tá? Então ainda é resquício mesmo, parece que é resquício mesmo da pandemia, esse crescimento que a gente está observando. E tende mesmo a perder força, porque no começo você consegue recuperar muito mais rápido, né? Você tem o que a gente chama de ociosidade dos fatores, tem muito desemprego ainda. Por exemplo, você tem capital, que são máquinas, equipamentos, construção também. Isso estava ocioso no começo, você consegue ocupar isso rapidamente, e aí consegue crescer muito rápido mesmo. Além disso, você vem de uma base mais baixa, né? Então você vai no começo ali na pandemia, o PIB despencou. Então a hora que você cresce em cima de uma base mais baixa. O que é o crescimento? É uma variação percentual, né? E a variação percentual, no denominador dessa variação percentual, tem o nível do período anterior. Então você consegue crescer mais rápido mesmo, justamente porque a base é mais baixa. À medida que você cresce, fica cada vez mais difícil. Tá? Então a tendência agora que está acontecendo é crescer cada vez mais devagar e voltar para o nível modorrento da economia brasileira, de crescimento baixo, que a gente observa aí nos últimos 40 anos, 40 até 50 anos já, de crescimento muito baixo mesmo. E a gente volta a pensar agora nos problemas de longo prazo mesmo da economia brasileira, que é como ganhar produtividade, porque essa é a grande questão, na verdade. Tá? A gente cresceu aí bem na recuperação da pandemia, mas agora a tendência é voltar para o mesmo nível de antes. Tá? Além disso, tem alguns fatores que jogam contra o crescimento do PIB. Né? Você tem o setor, e aí que devem continuar ao longo do próximo ano. Então toda a tendência aí para o próximo ano é ruim, que essa perda de força continue aí ao longo do próximo ano e o crescimento seja baixo mesmo, é ruim por causa que você tem esses fatores que agora já estão começando a jogar o PIB para baixo e devem continuar no ano que vem. Tá? Então, uma coisa que está acontecendo é o seguinte, o Brasil teve que subir o juro assim, agressivamente, o Banco Central subiu o juro agressivamente para combater a inflação. E isso está começando a fazer força agora. Então a gente olha para a inflação, a gente vê a inflação perdendo força já agora. Começando a fazer efeito, né? Por quê? Porque política monetária ela tem defasagens. O outro lado da moeda é que você pressiona o PIB para baixo. Tá? Então você, por exemplo, encarece investimento, encarece crédito, que dificulta investimento, dificulta a compra de bens duráveis, crediário, esse tipo de coisa. Isso encarece todas as taxas de juros na economia.
Isso aí tende a esfriar a economia. Tá? Você esfria a economia, você joga o PIB para baixo, com isso você controla a inflação, mas o custo disso é um crescimento mais baixo. E isso aí deve continuar fazendo força no ano que vem, empurrando a inflação para baixo, se der tudo certo, mas isso empurra também o PIB para baixo. Então o crescimento tende a ser mais fraco por causa disso. Além disso, as perspectivas fiscais da economia brasileira são ruins. O governo que está saindo, está deixando um legado horroroso nesse front, e o governo que está entrando também não está ajudando muito, não está dando um norte ali de longo prazo para as contas públicas. Então a tendência é, com essas contas públicas, a perspectiva de contas públicas desarrumadas no longo prazo, os juros são mais altos, você tem que remunerar de maneira mais alta os seus credores, para eles continuarem emprestando para o governo brasileiro. E isso aí faz com que o Banco Central tenha dificuldade de empurrar essa taxa de juros para baixo. Então a tendência é a taxa de juros mais alta, de maneira mais persistente. Então as quedas de taxa de juros com a inflação perdendo força, elas vão demorar para acontecer agora. E isso aí tende a empurrar o PIB também para baixo, dificultar crescimento. E além disso, você tem o setor externo também que não está ajudando também, né? Então você tem muita incerteza em relação à guerra da Ucrânia, os países desenvolvidos ainda convivendo com inflação alta, então todo esse aumento de juros que o Brasil fez agora, os países desenvolvidos estão começando a fazer, a inflação persistentemente alta lá, e eles estão tendo que aumentar o juro, então também o setor externo complicado. E além disso, a China também, né? A China convivendo com os problemas de Covid ainda, com restrições draconianas, e isso faz com que a economia chinesa cresça menos. A China também está com problemas no setor imobiliário, o setor imobiliário capengando muito lá. Então a China deve crescer pouco, e a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E a China crescendo um pouco também dificulta o crescimento da economia brasileira. Então as perspectivas, olhando para esse número, lógico, olhando para esse número com todo o cuidado do mundo, mas ele já parece sinalizar uma desaceleração que bate com a tendência que a gente espera para o ano que vem, que é uma tendência ruim. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porque.com.br. A gente também tem nas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço!